Será que existem factos atestados que apontam para a ressurreição de Jesus? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Hoje celebramos a festa mais importante do cristianismo, a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus. Mas que factos é que podemos apontar que suportam a nossa fé neste acontecimento miraculoso? Neste vídeo eu vou usar a sigla EVT, que deverá ser familiar para alguns dos tempos de escola, para sumariar 3 aspectos fundamentais que fortalecem a veracidade da ressurreição. Vamos começar com o E de execução. É importante clarificar que não existem quaisquer evidências de alguém na história do Império Romano conseguir sobreviver a uma crucificação romana. Estamos a falar de um ato bastante comum para a época e um método de execução já muito maturado e no qual os soldados romanos eram especialistas. Inclusive, existe um artigo da revista da Associação Médica Americana, já publicado há alguns anos, em que, utilizando as evidências médicas e históricas, clarifica que Jesus estava efetivamente morto antes sequer ter sido perfurado pela lança no seu lado. E temos ainda historiadores ateus que indicam que a morte de Jesus na cruz é indisputável como facto histórico, particularmente pelo facto de existirem pelo menos 5 fontes dentro do século I, para além dos livros do Novo Testamento, que atestam esse mesmo conhecimento. Bart Ehrman, an atheist New Testament scholar, Bart Ehrman gives 15 independent sources for the crucifixion of Jesus within 100 years. Now, 100 years is actually kind of strict, but it's a nice, narrow parameter for saying Jesus lived. 100, and here's an atheist, 100 years time, 15 different sources evidencing Jesus' death. Desta forma, conseguimos clarificar que, em primeiro lugar, Cristo foi morto na cruz. E esse é um facto histórico aceito pela maioria dos historiadores. V de vazio. O túmulo vazio é a peça seguinte que ajuda a fortalecer o caso da ressurreição. Reparem que até os adversários de Jesus admitiram que o túmulo estava vazio e começaram imediatamente a acusar os apóstolos de terem roubado o corpo de Jesus. Se o corpo estivesse lá, tudo seria muito mais simples. Bastava mostrarem o corpo às multidões e o problema estava resolvido. E mais uma vez, temos fontes dentro e fora da Bíblia, do Novo Testamento, que nos apontam para exatamente este facto. Discovery of the empty tomb is attested by at least 6 independent sources in the New Testament, some of which are extraordinarily early. T de testemunhas primitivas. Eu já falei em vídeos anteriores na enorme coleção de manuscritos extremamente próximos à data de escrita que temos dos livros do Novo Testamento. Já falei de como estas evidências fortalecem a fiabilidade destes documentos. E a verdade é que questionar estes métodos históricos põe em causa toda a história conhecida. É notável que grande parte dos historiadores olha para os livros do Novo Testamento com desconfiança, porque eles relatam factos extraordinários. Mas será que esta forma de pensar é cientificamente correta? Será que limitar a nossa visão daquilo que é possível ou não antes de vermos os factos é a abordagem correta no estudo da história? Um pequeno ponto para refletirem. Mas voltando aqui ao assunto em questão. No que toca à ressurreição, existe um pormenor extremamente interessante. Nós temos um credo que a generalidade dos historiadores data de cerca de 20 anos após a morte e ressurreição de Jesus, que nos indica que Cristo morreu, foi enterrado e voltou à vida ao 3º dia. Neste credo são nomeadas várias testemunhas oculares, entre Pedro, Tiago e os restantes apóstolos, e inclusive um grupo de 500 pessoas que, ao mesmo tempo, presenciaram Cristo após a sua morte.
E neste mesmo documento é indicado que muitas destas pessoas ainda estavam vivas. E o São Paulo, o autor do documento, exortava as pessoas que estivessem a ler para contactar essas mesmas pessoas, perceberem que aquilo que ele estava a dizer era verdade. Este São Paulo, que é também uma testemunha de Cristo ressuscitado, levando a converter-se ao cristianismo. Paulo era um judeu que estava devotado a perseguir e a matar cristãos, mas após a sua viagem para Damasco, onde ele encontra Jesus, converte-se e torna-se um dos seus maiores defensores. Este tipo de evidência é algo único na história, quando começamos a estudar principalmente a Antiguidade. Nós vemos que são aceitos relatos de factos com 500 anos de distância desses mesmos factos. Mas, no entanto, neste caso, dizemos que ainda assim não há evidência suficiente para comprovar isto. Um dos maiores historiadores clássicos, Sherwin White, diz-nos que a passagem de 2 gerações não é suficiente para transformar factos em lendas. Mas reparem que aqui, neste caso em particular, nós não temos sequer uma geração de distância. Ou seja, a possibilidade disto ser simplesmente um mito construído ao longo do tempo é virtualmente impossível. E para terminar aqui este ponto das testemunhas, é também importante referir um outro pormenor muito interessante. Todos os evangelhos são unânimes em mencionar que as primeiras pessoas a ver Jesus ressuscitado são mulheres. Ora, na cultura daquela comunidade, as mulheres eram vistas como cidadãs não confiáveis e o seu testemunho valia praticamente nada. Então pergunto-vos, se os evangelhos são forjados, por que dar uma verdadeira bazucada no pé e colocar testemunhas não fiáveis a encontrar Jesus? Why? A explicação mais lógica é de que eles estavam simplesmente a relatar os factos e não estavam interessados em alterar a narrativa simplesmente para fortalecer o seu caso. No scholar denies that individuals and groups saw post-mortem appearances of Jesus. The only question is whether you should or could dismiss them as hallucinatory. And again, nobody denies that the original disciples suddenly and sincerely came to believe that God had raised Jesus from the dead. So these 3 facts are pretty firmly established, and the only question is then how do you best explain them? And down through history, attempts have been made to explain these facts without recourse to the resurrection, like the conspiracy theory, the apparent death theory, the hallucination theory, and so forth. None of them is as good an explanation as the one that the original disciples gave, that God raised Jesus from the dead. Para fechar este vídeo, eu queria deixar-vos com uma sugestão de filme relacionado com os aspectos que expliquei neste vídeo. The Case for Christ, ou, em português, Em Defesa de Cristo, conta a história real de um jornalista que, quando a sua esposa se converte ao cristianismo, tenta provar que a ressurreição de Cristo é falsa. É um excelente filme, baseado num livro com o mesmo nome, com factos extremamente interessantes sobre as evidências históricas da ressurreição de Cristo. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem aqui o vosso like e subscrevam o canal, caso ainda não tenham feito. Desejar-vos uma santa Páscoa para todos e até ao próximo vídeo.